Um pouco mais adiante, vi um homem pregado no madeiro, sangrando. Apenas a visão daquela cruz fizera meu fardo desprender-se de minhas costas. Sofria com o peso de um fardo muito pesado. Parecera-me estranho, pois nunca houvera visto nada similar. E enquanto admirava, parado, a visão daquele homem, abordaram-me 3 seres reluzentes. Um deles testificou que meus pecados foram perdoados. Outro despiu-me de meus trapos e me deu este manto bordado que vês. O terceiro, por fim, aplicou-me estas marcas que vês em minha fronte e me deu este rolo selado. Olá pessoal, eu quero fazer hoje uma resenha deste livro, desse clássico cristão de John Bunyan, O Peregrino. Tem também um filme dele, mas eu quero compartilhar a minha opinião sobre o livro. Antes de mais nada, eu quero que você curta e compartilhe esse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo para fortalecer o nosso canal. E também eu quero divulgar a marca do meu amigo Caio Felipe. Ele tem essa marca toda especial Fly. Você pode entrar lá, vou deixar o Instagram dele aqui na descrição, você pode entrar lá e você adquirir o seu produto. Tem vários produtos incríveis. Estou fazendo lá de fora da minha casa, que hoje está um clima um pouco mais fresco, então vai ter alguns barulhos a mais aí. Antes de entendermos um pouco desse livro, devemos entender um pouco do escritor, porque a situação do escritor demonstra a sua análise, a sua forma de ver a vida. John Bunyan, ele era um pregador na época, na Inglaterra, e esse pregador, na verdade os pregadores naquela época, eles tinham que ter uma autorização para pregar o evangelho, e claro que dentro das cláusulas dessas autorizações tinha que pregar aquilo que eles autorizavam pregar. Porém, John Bunyan não aceitou, ou na verdade ele não tinha essa autorização e não aceitou por fato de que ele teria que aceitar a pregar o que eles queriam que pregasse. E ele não queria dessa forma. John Bunyan foi preso diversas vezes, teve que abandonar o modo de dizer, né? Mas teve que deixar a sua família por amor à pregação do evangelho. Ele não queria aceitar esse tipo de coisa, não queria parar de pregar. Ele continuou pregando e por isso ele foi preso. Por diversas vezes ele ser preso, e em uma dessas prisões ele escreveu esse livro, O Peregrino. O que é o peregrino? O peregrino trata de um sonho. John Bunyan fala que teve um sonho e ele começa a contar um pouco da história de um cristão. O nome do personagem é Cristão e ele conta a trajetória desse cristão nesse sonho que ele teve. O mais interessante é que todas as características da vida de um cristão ele coloca como o nome do personagem. Por exemplo, vamos falar sobre a moralidade. Aí ele vai aparecer um personagem com o nome Moralidade. Vamos falar sobre a esperança. Vai aparecer um personagem com o nome Esperança. E isso que é o mais interessante, porque ele conta toda a trajetória da vida de um cristão. Ele começa com uma poesia para explicar o porquê que ele está tratando o livro de forma alegórica. Ele quer tratar da profundidade da salvação, da vida do homem, a profundidade do evangelho de forma alegórica. E nessa poesia ele diz que Jesus também tratava as suas pregações por forma de parábolas. E assim ele fez. O mais interessante do livro é que ele conta sobre um fardo que o cristão carrega, o fardo em suas costas. E é uma lição que nós aprendemos. Ninguém consegue acessar a profundidade do evangelho sem antes ter o reconhecimento desse fardo que carregamos. O fardo do pecado, o fardo do mal, o fardo daquilo que nos tornamos, o fardo de ser um inimigo de Deus. Ele fala que esse cristão vivia em uma terra de destruição, em uma terra em que estava com os olhos fitos em Deus, os olhos de ira de Deus estavam sobre essa terra de destruição. E ele queria sair de lá o quanto antes.
Ele tentou de várias formas levar a família dele, mas a família dele queria viver a vida confortável em que estava vivendo, dizendo que ele era um louco por viver daquilo. E como que apareceu esse fardo nas costas do cristão? Esse fardo apareceu quando ele leu um livro, e livro faz a referência à Bíblia. E isso é muito interessante, porque Paulo diz que a lei não te serve para te tornar salvo. A lei deve para mostrar a você que você não tem desculpa e que você é pecador e que nenhum de nós somos justos. Então a lei mostra o nosso pecado, por isso carregamos o fardo. E todas as vezes que entendemos esse fardo e reconhecemos o fardo, isso vai nos tornando cada vez mais pesarosos. Quanto mais lemos o livro, mais temos a sensação de que o fardo está mais pesado. E a parte que mais me deixou impactado foi quando ele diz que depois de ter passado em várias situações e ele chega na porta estreita, ele entra pelo caminho e quando ele vai chegando lá na frente no caminho, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que viu um homem crucificado, sangrando, e foi até o início desse vídeo que viu esse homem sangrando, e quando ele chegou perto, ele sentiu que o fardo dele, o peso que ele carregava nas costas, caiu ao chão e foi rolando até a cruz, e foi desfeito esse fardo. Eu não vou dar spoiler do final do livro, mas o final do livro é muito impactante. Se eu indico esse livro, eu indico demais. Não é à toa que ele é um clássico. Agora, por que eu falei um pouco da história de John Bunyan? Simplesmente porque parece que ele está relatando o trama dele. O trama de ser um homem que não nega o evangelho por nada. Que por várias vezes caiu, que por várias vezes se desviou, que por várias vezes teve pensamentos que tentaram desviar ele da pregação do evangelho, mas nada disso afetou do caminho que ele teria que trilhar. A família dele possivelmente não aceitava essa ideia dele de ter que abraçar o evangelho com tanta convicção e com tanta paixão, fervor e amor, que ele preferia ficar preso do que parar de pregar. Porque ofereceram para ele: nós podemos te soltar, podemos ainda te soltar. E claro, mas só que para te soltar você tem que parar de pregar. E você pode voltar com a sua família, e enfim. Ele disse: não, então eu prefiro ficar preso, porque se eu sair daqui, eu vou voltar a pregar. E isso é interessante, porque parece que ele está tratando sobre o trama dele. Então se eu indico demais a vocês essa leitura, O Peregrino. Faça essa leitura. E eu tenho certeza que muita coisa pode mudar na sua vida. Mexeu muito comigo, a minha perspectiva de vida, o quanto eu devo amar mais o evangelho, o quanto eu devo me dedicar mais ao cristianismo. E eu tenho certeza que isso pode mexer de alguma forma com você. Você gostou dessa resenha? Comenta aqui embaixo. Comenta o livro também que você quer que eu faça resenha, tá? Deus abençoe. Indico esse livro a você.